por favor. Então, sendo assim, gostaria de dar a palavra para a Sonine Yura. Olá, boa tarde. Meu nome é Sonine, eu sou editora de aquisição de conteúdo para engenharia biomédica e estou na Elsevier desde 2014. E hoje eu e minhas colegas vamos levar vocês através de uma viagem pelo livro. Próximo. Primeiro, nós vamos examinar a importância de publicar livros nos dias de hoje, assim como a sinergia entre o conteúdo de livros e revistas. Em seguida, nós vamos abordar a transformação do livro, incluindo um olhar sobre a plataforma Science Direct. Vamos então fornecer uma visão geral da estratégia de aquisição de conteúdo orientado pelos dados e, finalmente, vamos cobrir todo o ciclo de publicação do livro, desde o que faz uma boa proposta de livro até a sua publicação. Tudo somado, vamos deixá-la com uma melhor compreensão do livro. Vamos lá? Próximo slide. Alguns de vocês podem estar aí sentados pensando por que a Elsevier decidiu fazer uma sessão sobre livros. Afinal de contas, eles são tão antiquados, ultrapassados. E se você fizer uma pesquisa no Google sobre livro impresso está morto, vai encontrar mais de 1 milhão de artigos sobre esse tópico. Mas nós estamos aqui para lhe dizer que nunca houve um momento tão excitante e importante para estar envolvido nos livros. E para compreender isto, vou explicar um pouquinho mais. Vamos começar com as diferenças entre o conteúdo de revista científica e livro. Próximo. Tanto os livros como as revistas fornecem diferentes tipos de conteúdo, mas é precisamente por esta razão que ambos estão fundamentalmente interligados. O conteúdo de artigos fornece profundidade em disciplinas em crescimento, proporciona conhecimento especializado num campo distinto, proporciona um enfoque muito restrito a uma área específica e dá extrema profundidade de cobertura desses tópicos. Ele também vai dar as últimas novidades nas pesquisas e os mais recentes resultados que existem. E tudo isso é muito importante para pesquisadores e estudantes. Por outro lado, o conteúdo do livro funciona como uma ligação entre as disciplinas. No livro, encontramos tópicos que incluem opiniões de especialistas sobre múltiplos tópicos fundamentais. Os livros compilam a complexidade das diferentes opiniões, tudo numa única fonte. Eles também fornecem métodos e materiais de campos relacionados, num único volume. E tudo isto é igualmente importante para pesquisadores e estudantes. Portanto, podemos simplesmente dizer que pesquisadores e estudantes precisam desses dois tipos de conteúdo para construir o seu conhecimento completo de qualquer área temática específica. Próximo. Numa pesquisa realizada pela gente, descobrimos que 78% dos pesquisadores fazem pesquisa interdisciplinar. Por isso, precisam de informação fundamental para uma compreensão da área que está fora do seu dia a dia de pesquisa e estudo. Os livros podem fornecer essa ponte que liga as disciplinas. Nessa mesma pesquisa, os entrevistados afirmaram que a pesquisa de respostas não se refere a tipos ou formatos de conteúdo. Pesquisadores e estudantes não se importam se as respostas às suas perguntas provêm de um livro ou de um artigo de revista. Eles só querem essas respostas. Isso significa que estão dispostos a utilizar as revistas e os livros em conjunto. Próximo. Mas não levem a minha palavra como única. Fizemos uma outra pesquisa com os nossos consumidores finais de livros e perguntamos para que servem os livros em relação à sua utilização do conteúdo dos periódicos. E quando se olha para esse quadro, note que o azul escuro do lado esquerdo é a parte das revistas. O verde, roxo, vermelho e turquesa são todos livros apenas em formatos diferentes. 72% dos entrevistados disseram que utilizam livros para terem conhecimento fundamental sobre uma área. 58% disseram que utilizam livros para aprofundar e aplicar certas metodologias. 55% usam livros para ampliar a sua perspectiva sobre um tema. E 32% usam livros para aprender novas informações sobre um campo. Mas em todos esses casos, tanto os livros como as revistas foram utilizados. Esses dados apontam para a importância de ter ambos os tipos de conteúdo disponíveis para pesquisadores e estudantes, para que possam construir um conhecimento abrangente em torno de todas as áreas temáticas. Próximo. Para ajudar a obter uma compreensão ainda melhor, penso que deveríamos avançar um pouco para a transformação do livro. Assim, desde os primeiros pergaminhos que datam de cerca de 2400 a.C. até os primeiros livros impressos, que são produzidos em 1400, percorremos um longo caminho desde então. E como produzimos e entregamos livros e seu conteúdo mudaram muito.
Embora a impressão seja ainda um formato muito popular, cada vez mais as pessoas estão interagindo com livros de uma forma muito diferente e única, quer seja no seu computador, iPad, Kindle ou no seu smartphone. As pessoas querem ter acesso aos seus livros quando e onde quer que precisem. Há uma série de expectativa dos utilizadores de livros, lendo um livro de capa a capa, concentrando-se no capítulo específico ou procurando conceitos ou trechos específicos dentro do livro. As expectativas dos consumidores são transformáveis, e como resultado, o livro está se transformando. Os leitores esperam integração, sem descontinuidade de referência na literatura primária. Próximo. O livro é uma opção de embalagem, mas concebemos o nosso produto e conteúdo para servir todos os casos de utilização, e por isso essa embalagem tem hoje um aspecto muito diferente. É aqui que o Science Direct entra em jogo. O Science Direct integra o conteúdo com tecnologia e análise para dar resposta às perguntas dos pesquisadores. Os pesquisadores de hoje têm amplos fluxos de trabalhos multidisciplinares e, para ligar os pontos e ver o panorama geral, precisam de acesso à informação interdisciplinar numa vasta gama de tipos de conteúdo, e não apenas em revistas. As fronteiras entre livros e periódicos estão desaparecendo, e cada um desses tipos de conteúdo desempenha um papel na engrenagem que conduz esta máquina de resposta às perguntas dos pesquisadores. A nossa estratégia de publicação de livros está centrada no alinhamento com as revistas para garantir que as lacunas de conteúdo sejam preenchidas e que sejam fornecidos conhecimentos fundamentais. O Science Direct oferece exclusivamente livros e revistas numa única plataforma, apoiada por tecnologia avançada, permitindo aos pesquisadores encontrar informação relevante no seu ponto de necessidade. Os diferentes tipos de conteúdo funcionam em harmonia e o Science Direct evoluiu para ser uma ferramenta dinâmica de fluxo de trabalho. Não é apenas um fornecedor de conteúdos estáticos, o que significa que pesquisadores podem obter as respostas de que necessitam muito mais rapidamente. O Science Direct encurta o processo de pesquisa e pode poupar uma média de 47 minutos por dia para o pesquisador. Próximo. Os pesquisadores têm acesso a uma média de mais de 79 mil capítulos de livros e 1,2 milhão de artigos no Science Direct, e muitos são utilizados em conjunto. Próximo. Bem, estabelecemos que pesquisadores e estudantes não se preocupam com a forma como as suas respostas são dadas. Eles só querem essas respostas. Devido a isso, há muitas necessidades diferentes e diferentes tipos de conteúdos que a Elsevier publica. Essa pirâmide mostra os tipos de conteúdo que os nossos livros e revistas fornecem, e como esses diferentes tipos de conteúdos são utilizados, tanto na pesquisa como na aprendizagem. As principais obras de referências estão posicionadas na base dessa pirâmide, e estes produtos proporcionam introdução aos fundamentos abrangentes a uma disciplina particular, e são apresentados como enciclopédias e módulos de referência que pesquisadores e estudantes em início de carreira utilizam para definir e compreender conceitos básicos. Em seguida, temos textbooks. Esses livros fornecem um exame pedagógico dos conceitos de uma área temática e dos métodos que são utilizados. São responsáveis por fornecerem conhecimentos básicos dentro de uma disciplina. Acima, temos as monographs, que compilam conjuntos de dados e métodos e processos, e técnicas. Tudo aquilo que é específico de uma determinada área, fornecendo respostas rápidas. No degrau acima, estão incluídas obras autoradas e editadas, e esses títulos são abrangentes e apresentam títulos avançados, descrições detalhadas para uma cobertura em profundidade de um assunto específico. A seguir, temos serials. Essas são publicações altamente citadas, que oferecem uma exploração aprofundada de desenvolvimentos e métodos recentes em um determinado campo. Por fim, na ponta da pirâmide, vemos artigos de revisão e de pesquisa primária das revistas científicas, que pesquisadores e estudantes referem para compreender os mais avançados conceitos. Todos esses formatos trabalham em conjunto para responder às perguntas de pesquisadores e estudantes ao longo de toda a sua jornada de aprendizagem. Próximo. Para preencher todos esses vários formatos, a Elsevier desenvolve uma estratégia editorial através da análise das tendências atuais e do financiamento de pesquisa, o que nos ajuda a identificar o conteúdo e adquirir para nossos portfólios. A Elsevier publicava numa vasta gama de áreas há alguns anos. Muitos não estavam alinhados com os pontos fortes da Elsevier. Decidimos que iríamos aumentar significativamente o nosso conteúdo nas áreas em que a pesquisa primária era grande e em crescimento, e em áreas onde a pesquisa era bem financiada e em áreas onde a Elsevier tinha uma forte posição. Chamamos essa estratégia de Deep Verticals e usamos toneladas de dados para construir uma análise da estratégia.
Essas bolhas nesse gráfico representam áreas em que estamos investindo e crescendo, e não surpreendentemente, essas são também as áreas em que o financiamento de pesquisa se concentra. Estamos construindo o conteúdo mais relevante nessas áreas, com o objetivo de construir um conjunto abrangente e profundo de material de referência e fundamental, que irá apoiar pesquisadores e estudantes que já utilizavam as nossas revistas científicas. Estamos construindo esse conjunto de conteúdos através de atividades de comissionamento e parcerias estratégicas. Este enfoque impulsiona as nossas fusões e aquisições. Próximo. Após identificarmos essas áreas de crescimento, categorizamos em coleções baseadas na disciplina. Aqui temos 23 áreas temáticas e é importante saber que há muitas divisões dentro da Elsevier cobrindo áreas variadas. Esse exemplo aqui, ele está mostrando as coleções da divisão de referência, juntamente com o número de novos títulos para cada coleção que lançamos agora em 2020. Assim, agora que temos uma boa compreensão dessa estratégia de aquisição de conteúdo, vamos falar um pouquinho sobre a proposta do livro. Nina, com você. Obrigada, Sonini. Bom, eu sou a Nina Bandeira. Boa tarde a todos e todas. Eu sou editora de aquisição na área de Food Science, Ciência de Alimentos, desde 2014. Estou aqui na Elsevier desde 2011. E hoje eu vou falar um pouco mais, partindo desses dados super interessantes que a Sonini trouxe para a gente, sobre como e quando exatamente propor um livro, né? Então, próximo slide, por favor. Bom, pegando o gancho do que a Sonini falou sobre as nossas deep verticals, que são as nossas áreas que a gente aprofunda e traz conhecimento, nós aqui do time editorial, a gente faz uma análise de dados dessas áreas. Essa análise de dados, ela é estratégica, então todos os anos a gente avalia essas áreas e a gente monta, vamos dizer assim, o nosso próximo ano baseado nessa análise de dados para ver em que subgrupos e que subáreas a gente quer apostar e que tipo de conteúdo a gente quer continuar abastecendo o mercado científico, não só pela demanda do próprio mercado, mas como a ciência está se movimentando. Como é que funciona isso na prática, né? Então, a gente, aqui no Elsevier, a gente tem duas plataformas que são muito importantes, que provavelmente vocês que estão nos assistindo devem conhecer, que é o Scopus e o Scival. E o Scopus e o Scival acaba sendo uma ferramenta aliada para a gente do time editorial também, fazer essa pesquisa, essa análise estratégica, né? Então, esses screenshots que eu coloquei aqui na tela, eles são do Scival, né? O Scival, para quem não está familiarizado, ele permite que a gente visualize o desempenho da pesquisa. Ele traz para a gente de uma forma muito mais visual os dados das áreas que a gente quer pesquisar. Ele pega esses dados, né, do Scopus, basicamente, e ele reflete isso em mais de 14 mil instituições de pesquisa de 230 países do mundo. Então, vamos dizer assim que ele é o nosso Google confiável, só buscando essas informações em cima do Scopus, né? E o Scopus, que acho que com certeza a maioria de vocês está familiarizado, é o maior banco de dados, de resumos e citações da literatura dos nossos journals, das nossas publicações científicas, que são feitas por revisão por pares, né? Bom, aqui eu peguei um exemplo de uma área, para deixar mais concreto para vocês, por exemplo, a área de Food Engineering, que é uma área que eu cubro. Eu fiz essa pesquisa no Scival no dia 15 de junho, e dentro do Scival eu posso fazer diversos recortes. Então, pegando aquele slide da Sonini que ela colocou as nossas áreas, grandes áreas macros, então, dentro do meu enfoque aqui de Food Engineering, eu selecionei apenas na área de Agricultural, Biological and Food Science. Então, o Scival aqui vai me listar o que eu quero de Food Engineering somente nessa área, porque eu estou na área de Food Science. Se eu deixasse um espectro maior, vamos dizer assim, ele ia me trazer dados também, não só dos artigos que foram publicados em journals da área de Food Science, mas também de engenharia, de medicina, de química, enfim. E aqui ele me traz um resumo, que vocês podem ver ali, logo abaixo de Food Engineering, tá? Summary, Institutions, Countries and Regions, Authors, Scopus, Sources, que ele traz basicamente análise de
por instituições, pelos países, quais são os principais autores dessa área. E aqui eu peguei 4 métricas que a gente utiliza para aferir o impacto da pesquisa na academia e na sociedade, né? Eu vou falar dessas 4, existem outras métricas, mas essas 4 são mais interessantes e mais fáceis da gente visualizar aqui, que a gente usa mais comumente, né? Então, ao fazer essa minha pesquisa, por exemplo, eu fiz com recorte de 2017 a 2019, o Saival me mostra que, nesse período, foram publicadas 1.274 artigos em Food Engineering dentro dessa área macro de Food Science, né? Então, aqui vocês podem ver por essa métrica de Scholarly Output, que seria uma métrica mais quantitativa, que é a produção acadêmica, né? O número de publicações de uma área que foram indexadas no Scopus por esse recorte que eu apliquei. A gente pode ver também que a gente teve 41.995 visualizações, views count, que foram quantas visualizações as publicações desta área receberam neste período de tempo, né? Essa métrica, ela soma visualizações e cliques no link para visualizar o texto completo no site do Elsevier. Por exemplo, ela teve 11.098 citation count, que é o número total de citações dessa área, né? Ou da junção das citações de artigos dentro dessa área. E tem essa métrica muito importante para a gente, que é de 1.52 de Field Weighted Citation Impact. Essa métrica aqui, ela indica como o número de citações recebidas pelas publicações da área de Food Engineering aqui se compara ao número médio de citações recebidas por todas as outras áreas de publicações no universo de dados do Scopus. Então, a média de citações de toda a base de dados, de todas as áreas indexadas no Scopus globalmente é de 1. Então, qualquer área que tem um número acima de 1, ela mostra que ela está com um crescimento acima da média da pesquisa global, né? Enquanto que as áreas que estão com abaixo de 1, elas estão sendo citadas menos do que a média. Então, esse número é bem importante porque ele mostra para a gente uma relevância em comparação com o resto da pesquisa mundial, se ela está crescendo mais ou menos, né? Aqui no lado direito, acima da tela, onde tem Top Authors, o Saival, por exemplo, me mostra quem são os principais autores dentro dessa área. Então, com esses recortes que eu fiz, quem são as pessoas que estão publicando nessa área? E ele me dá um ranking de 500 autores. Não só de autores, como também de instituição. E eu também posso colocar essas métricas por autor, então eu posso ver ali os autores ranqueados, de que instituição eles são, e eu posso ranquear pela produção acadêmica deles, ali o Scholarly Output, pela visualização, e também pelo fator de impacto ali que ele tem na área com as publicações dele, né? E ali embaixo vocês estão vendo que tem um grande quadro ali com as palavras-chave, com os termos, que são os termos mais quentes associados à área de Food Engineering. Então vocês podem ver, e aí isso aqui é ótimo para a gente granular, e principalmente falando de livro, que subtemas e que sub-áreas são mais quentes dentro dessa grande área macro de Food Engineering. Então, a gente tem Food Security, a gente tem Food Technology, a gente tem Agriculture, Drying, e isso ajuda a gente a compor, vamos dizer assim, né, um quebra-cabeça. Tem outras métricas também que a gente utiliza para analisar a estratégia das áreas. Uma delas que é bem conhecida é o índice H dos autores, né? O índice H é uma métrica que tenta quantificar volume versus impacto, né, porque ele se baseia sobre o número de publicações e o número de citações, mas ele também tem alguns problemas, algumas limitações, como porque ele, para avaliar a produção de cientista que está em início da carreira, que ainda não tem assim tanto tempo para ter publicado, né, ou que tem uma baixa produção ainda, ou até, eu costumo dar como exemplo, por exemplo, o índice H1, no mínimo significa que você publicou um artigo que teve ao menos uma citação. Mas se você tiver publicado um artigo que foi citado, sei lá, 300 vezes, vamos supor, você vai continuar tendo o índice H de 1. Então, a gente não pode se tentar só o número índice H, né? Ele é uma métrica isolada que não diz muito para a gente.
Então, elas não são por si só, né, as métricas aqui, indicativos de crescimento ou de qualidade, né? Elas compõem um quebra-cabeça que constrói o quadro completo e complexo que é o impacto da pesquisa na academia e na sociedade, né? E essas métricas, elas ajudam nós aqui do time para a gente embasar as nossas escolhas editoriais e de publicação, né? E a partir dessas métricas, a gente compõe os nossos casos, assim, de aprovação das áreas internamente, né? Bom, para o próximo slide, por favor. Tá, então, quando que eu sei que eu tenho um conteúdo legal e relevante para propor no livro? Não necessariamente as pessoas, os autores, os editores estão tendo acesso a essas mesmas informações que a gente está tendo, mas, obviamente, ele está lá no seu laboratório ou com o seu time, pesquisando, produzindo, né? E aqui a gente colocou alguns critérios que são bons de vocês terem em mente para pensar se vocês já têm bom material para propor ou não. Então, obviamente que a gente sempre está procurando por resultados mais originais, que tragam novas metodologias, que seja material novo, que não seja mais do mesmo, né? E que traga atualização dos conteúdos que já existem em livros ou que ajudem a fundamentar mais algum conteúdo, né? Claro que se a pesquisa estiver desatualizada, se tiver muita duplicação de material, com resultados incoerentes ou inconsistentes, não é o momento, né? Próximo slide, por favor. Então, ok. Então, você já tem ali uma ideia de tema, já fez uma pesquisa, tem resultados bons para apresentar e trazer nesse livro. Então, como é que eu faço para propor esse livro para a gente, para a Elsevier, para o time editorial da Elsevier? Eu coloquei aqui um screenshot do nosso book form, que é um formulário que a gente ativamente, vamos dizer assim, quando a gente está fazendo, nós editores fazendo o trabalho de prospecção, de prospectar o conteúdo que a gente quer, a gente envia esse formulário, mas também há um modo passivo, né, quando a gente recebe dos autores e editores, e esse formulário, ele ajuda muito os autores e editores a concretizar, a materializar a ideia de livro que eles têm em mente, né? Como? Definindo o tópico, então, definindo muito bem o público, a audiência, para quem que você vai falar, quem que você quer atingir, e a partir do momento que você define o seu público, você consegue definir muito bem a relevância do seu conteúdo, qual o tipo de informação que essa audiência precisa, né? Colocar aqui as especificações editoriais, então, número de palavras é muito mais importante para a gente do que um número de páginas do Word, porque quando a gente vai paginar internamente nos nossos programas, não importa muito o seu número de páginas de Word, importa mais a quantidade de palavras, né? As ilustrações, gráficos, que tipos de metodologias vão ter ali. A gente também pede um estudo de concorrência, então que livros concorrentes ou do mesmo cluster que existem para você colocar. E aí, duas informações muito importantes, todas são importantes, mas sobretudo essas, o sumário com os capítulos, né? Uma tentativa dos sumários, então é isso que vai nos dizer mesmo exatamente quais são os temas abordados no livro, e a lista de autores, caso seja um livro editado, né? Aqui eu coloquei o e-mail. Esse Author Query é um e-mail central que centenas de pesquisadores diariamente mandam propostas de livros para a gente, e essa central, ela redireciona para os editores, por exemplo, assim como eu que estou na área de Food Science, a Sonini, por exemplo, na área de Engineering, e tem N outros editores cobrindo outras áreas na Elsevier, né? Então, a gente recebe esse material também. E aqui está o e-mail da Sonini e o meu. Bom, é importante dizer que nós também fazemos revisão por pares das nossas propostas de livro, e isso é um grande diferencial da Elsevier, né? Então, quando a gente recebe essa proposta, a gente vai olhar, nós, editores, a gente olha, vê se está contento. A gente discute aí com o autor, então, baseada nas informações que eu tenho, já de pesquisa de estratégia que eu fiz anteriormente ali no Saival e tal, eu vou analisar, vou ver se esse sumário está de acordo com as áreas que eu pesquisei lá de crescimento, que eu quero que essa proposal tenha. Então, a gente troca bastante com o autor para ele fazer uma proposal realmente forte, que a gente acha que vai ser bem revisada, né? Então, a gente manda para os nossos pares, para os pares, né, da área, essa
revisão ela é half-blinded, então isso significa que quem está recebendo vai ver quem é o autor, mas você, autor, ou que está propondo, não vai ver quem são os revisores. E a gente precisa ter pelo menos 3 respostas, retornos, feedbacks positivos de revisores pelo mundo, né? A partir disso, a gente tendo esse feedback positivo, a gente vai montar um caso, uma viabilidade tanto financeira quanto editorial dessa proposal para apresentar internamente num conselho editorial. E tendo o aval, a gente parte para a fase de contratação do livro. E aí, próximo slide, por favor. E aqui eu coloquei umas dicas, assim, para melhorar, né, a proposal, para fazer uma proposal mais forte, ou também algumas questões aqui. Lembrando que os nossos livros, eles são em inglês, porque eles são distribuídos no mercado global do Elsevier, né? Há sim a possibilidade da gente traduzir manuscrito, então se for algum grupo, algum autor, editor que não conseguir entregar em inglês, mas em português ou qualquer outra língua, a gente pode estudar se há viabilidade financeira para tradução, mas preferencialmente em inglês, né? Os livros autorais editados, mais na frente, na próxima, a Isabela vai falar um pouco mais sobre o workflow deles, mas a divisão básica seria assim: autor seria no mínimo 1, 2, no máximo 3 ali, que ele propõe o livro e também escreve os capítulos, né? Os editores não necessariamente escrevem os capítulos, eles editam a obra, fazem a proposal e convidam autores para escrever os capítulos, né? Há uma preferência no tipo de livro que a gente faz dos nossos leitores de ter obras editadas. Isso varia muito de área para área, por exemplo, eu que estou na área de Food Science, tenho bastante livro de autoria, mas há uma preferência global dos nossos leitores por ter esses livros editados justamente porque ele traz mais autores e que representam outros mercados, né? Muito forte para a gente também que o livro tem uma diversidade geográfica ali refletida, não só no time de editores, mas como no time de autores. Lembrando que o nosso livro, ele é disponibilizado globalmente, a Elsevier, ela está presente em muitos países, né, por todo o mundo, e quanto mais representação de diversos países, melhor para a gente, melhor para os nossos clientes, e traz uma diversidade, enriquece muito o nosso conteúdo, né? A gente está cada vez mais priorizando conteúdos que sejam muito práticos, então tragam estudos de caso, exemplos reais, resoluções de problemas. Isso é algo que é muito valorizado, inclusive na parte de peer review, né? A gente não estabelece limite mínimo ou máximo de páginas, isso é muito caso a caso, vai depender muito do tipo de conteúdo. Nós não cobramos dos nossos autores ou editores para publicar, né? Então não existe isso, simplesmente você entrega a proposal e todo o custo, todo o risco da publicação é da editora, da Elsevier, né? E falando bem rapidamente aqui sobre a publicação, o que acontece? Então tá, as meninas mais para frente vão falar do workflow editorial, mas uma vez que o livro é publicado, tanto impresso quanto digital, eles são simultâneos, a gente distribui globalmente via o que a gente chama de 3 PPs, que são basicamente as distribuidoras digitais, então Amazon, Google Books, Barnes Noble, pelo mundo todo, e também um grande diferencial da Elsevier, e com a nossa preocupação já de anos da gente fazer cada vez mais o conteúdo dos nossos autores e editores digital e que tem uma grande sobrevivência para o futuro digital, né? Que os livros estão no Science Direct. No Science Direct, o livro pode ter um alcance para até 1,5 milhão de pesquisadores no mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, quem compra a plataforma é a CAPES, que distribui para as grandes universidades. Então, esse é um grande diferencial mesmo, né, dessa sobrevivência do conteúdo ali. E também há uma compensação para o autor por meio de royalties, que aí vai de caso a caso, de projeto a projeto, para ver um percentual ali que dê a ver nossa viabilidade financeira. Eu vi, acho que tem não sei se tem uma pergunta, acho que não. Bom, eu vou passar agora a palavra para a Isabela Conte, que é gerente de projetos editoriais aqui da nossa área de Reference Content.
Oi, pessoal, boa tarde. Aqui é a Isabela. Eu estou na Elsevier há 2 anos e meio, mais ou menos, e como a Nina falou, eu sou uma EPM, que é Editorial Project Manager, ou seja, gerente de projetos. Então, pode passar, Lê? Então, assim que o processo de aquisição com as EIs, que a Sonine e a Nina já explicaram, assim que acaba, vocês assinaram um contrato, a proposal foi aceita, vão começar a escrever o livro. O livro vem para as EPMs. Então, contrato assinado são as editoras de aquisição, desenvolvimento do manuscrito, nós EPMs, e todo esse resto é o processo de produção, que é depois que o livro foi finalizado e entregue. Próximo, por favor, Lê. Então, o processo é EI, EPM e PM. Então, a primeira etapa é a aquisição, que as EI já explicaram como funciona. O EPM vai ser o principal ponto de contato com o autor. Então, somos nós que vamos mandar e-mails para checar o desenvolvimento do manuscrito, checar se vocês precisam de alguma coisa, caso tenha algum atraso ou as datas de entrega precisem ser mudadas, é com o EPM que o autor vai falar. O editor de aquisição ainda faz parte do projeto, claro, vocês podem entrar em contato com os EIs sem problema nenhum, mas é com o EPM que vocês vão falar praticamente diariamente sobre o projeto. Nessa etapa, a gente também tem outros departamentos responsáveis por tarefas mais específicas para ajudar vocês também. Então, por exemplo, nós temos o Copyrights Coordinator, que também é conhecido como o Permissions Coordinator, e é ele que vai ajudar o autor com as permissões para usar figuras de outros trabalhos. Nós não podemos usar o trabalho de outras pessoas sem autorização oficial, sem autorização escrita. Então, o autor pode entrar em contato com o Copyrights Coordinator caso precise de ajuda com alguma empresa ou alguma pessoa para conseguir a licença escrita para usar o material no livro ou no capítulo dele. A gente também, o pessoal dos contratos, o Contracts Coordinator, que é a pessoa responsável por todos os contratos do livro. Ele é mais ativo em livros editados, porque os contributors de cada capítulo precisam de um contrato específico. Quando o livro é autorado, já tem o contrato principal com os autores. Editado, os editores já têm o próprio contrato, mas aí cada pessoa que vai escrever cada capítulo precisa de um contrato também. Então, é aí que ele entra em ação e faz esses contratos para cada um. Se o autor quiser também que alguém escreva, por exemplo, um forward, que seria o endorso de um livro, esse é o tipo de coisa que, como tem uma terceira pessoa envolvida no livro, nós também precisamos de um contrato específico. E também temos os designers, que são as pessoas responsáveis pela capa e contracapa do livro, e o pessoal da equipe das plataformas de submissão do manuscrito, que eu vou falar daqui a pouco das duas plataformas. Caso o autor tenha algum problema com o login do site ou não consiga acessar alguma coisa dentro do site, também tem a equipe de cada plataforma para ajudar com problemas mais técnicos. Pode passar, Lu. Então, ok, nós temos duas plataformas de submissão, que é o IMSS, o nosso Electronic Manuscript Submission System, e o ELSA. As duas plataformas são online, são websites. O IMSS a gente vem usando por algum tempo no Elsevier, o ELSA foi lançado esse ano, nós já temos milhares de livros colocados no ELSA, e com o tempo a gente pretende que todos os manuscritos sejam submetidos por lá. Então, todos os nossos livros novos estão sendo colocados no ELSA. O ELSA foi feito para que os autores escrevam os capítulos na própria plataforma, ou seja, você não faz o upload de um arquivo. O capítulo tem que ser escrito diretamente no site. Então, ele é como um documento compartilhado no Google, em uma pasta compartilhada. Então, a vantagem é que evita troca de e-mail, troca de arquivos que podem se perder. Você pode perder qual foi o último capítulo que você escreveu, perder o e-mail de um editor que te mandou para mudar alguma coisa. Então, o ELSA evita justamente isso, esse troca-troca de edições que vão acontecer no capítulo. Então, ele é praticamente um documento que vai sendo editado pelas pessoas que têm acesso. Por enquanto, o ELSA não suporta arquivos em LaTeX, então livros em LaTeX a gente está colocando no IMSS diretamente. Pode pular, Lu. Aí, só para vocês terem uma noção de como é o visual de cada um, o IMSS, essa é a página principal, que você consegue ver os capítulos, a data de cada capítulo. Esse livro é um livro autorado, então todas as datas são iguais. Pode ir, Lê. Aí é a visão de cada capítulo. Então, você tem as abas específicas,
A gente está vendo a aba do manuscrito, que você consegue fazer o upload. Na aba 2 seria questions, que é abstract e palavras-chave. Terceira aba, figuras. Então, você coloca tudo dentro do IMSS. Pode ir, Lê? Mesma coisa com Elsa. Esse é um overview do geral do Elsa. Você tem os capítulos. Quem está editando aquele capítulo naquele momento, quem tem um capítulo aberto, em que workflow que ele está, com quem que ele está e as datas de cada um. Pode ir, Lê? E como no Elsa você tem que escrever o capítulo diretamente na plataforma, é assim que você vê o seu capítulo. Então, você tem ali em cima as versões, figuras, referências, permissões, que você pode também fazer o upload lá. E é assim que você vai ver o seu capítulo diretamente na plataforma. Pode ir, Lê. Cada livro tem um workflow diferente, então nós temos vários passos até o livro ser finalizado. Esses dois aqui são os mais gerais, então livros editados nós temos o primeiro passo, que é o draft, que seria o rascunho do capítulo, que é mandado por o editor faz o draft review, ele coloca o que ele acha que o autor precisa mudar no capítulo, o que ele quer que tire, o que ele quer que adicione. Daí no terceiro, que é o Revised Chapter, o contributor desse capítulo vai fazer as mudanças que o editor pediu para ele fazer e mandar para o editor arrumar. Então, o final é o Editor Final Review, que é o capítulo depois que o autor arrumou tudo que o editor pediu para ele mudar. Se for aprovado, manda o capítulo para o EPM. Em livros autorados, como uma, duas ou um pequeno grupo de pessoas que vai fazer todos os capítulos, então a gente geralmente só tem o final chapter, terminou os capítulos, vai mandar para a gente, que é o EPM. Pode ir, Lê. A submissão dos capítulos pode ser feita de duas maneiras. Então, você pode entregar em batches, que seriam lotes. Então, 25% do livro, 50%, 75%, e depois o que resta até dar o 100%. Ou você pode entregar 100% do manuscrito diretamente, sem problema nenhum. O que a gente pede com só a data final de 100%, alguns meses antes, para que os autores nos enviem alguns capítulos, para a gente poder olhar, dar uma checada, ver se a estrutura está ok, se a quantidade está ok, para que a gente possa ter uma noção do desenvolvimento do livro, já que a gente não pode ficar no escuro até a data final, então a gente precisa ter uma noção do desenvolvimento do livro até a data final de 100% de entrega. Essas entregas não são oficialmente, elas não vão ser para produção, não são consideradas finais, é só realmente para o pessoal do editorial, para a gente poder ter uma noção do desenvolvimento do livro e garantir que vai ser tudo entregue na data final. Com batches, você vai entregando os capítulos assim que eles vão sendo finalizados. Isso acontece mais com livros editados, já que os capítulos não são escritos pela mesma pessoa e não estão necessariamente interligados. Então, os editores acabam recebendo os capítulos em dias diferentes e vão aprovando, cada um com seu tempo, e entregam separadamente. Para o processo de produção, então, depois que a gente recebeu os manuscritos já finalizados, a gente precisa de pelo menos 50% do manuscrito entregue. Porque o que acontece? A gente calcula 6 meses no mínimo para a produção, que é entre a entrega do livro finalizado e a publicação. A gente precisa de no mínimo 6 meses. Então, caso, por exemplo, o livro tenha 20 capítulos, mas o autor ou o editor não vai conseguir entregar os 20 na data final. Alguns capítulos precisam de mais algumas semanas para serem finalizados. Então, não tem problema, o autor pode entregar o que ele finalizou, nesse caso 50% seriam 10 capítulos, e a gente começa a produção já com esses 50% para não perder tempo. E o resto ele entrega depois e a gente envia para a produção. Pode ir, Lê. Aqui são alguns exemplos dos livros que as nossas editoras de aquisição, a Nini e a Sonini, publicaram. Título e organização do índice. Nem todo título vai precisar necessariamente de um subtítulo. Agora, a diferença que vocês precisam entender no título de livro científico, com certeza vocês já sabem disso, que vocês leem muitos journals e livros, é que não é igual um título de um livro de literatura, né? Não pode ser uma coisa misteriosa que você tem que ler dentro para saber o que vai ter. O título tem que explicar o que um livro científico vai falar. Então, ele tem que ser efetivo também nos mecanismos de buscas
dos potenciais leitores. Então, se você vai falar de nanomaterials, no seu título tem que ter nanomaterials, porque quando a pessoa for pesquisar numa Amazon, na elsevier.com, ela consegue achar o livro mais fácil. O subtítulo, ele é um caráter mais explicativo, então ele complementa o título. Então, por exemplo, nos 2 exemplos que a gente tem aqui embaixo, você não pode colocar só nanotoxicity, porque é uma coisa muito ampla, então você precisa desse subtítulo, Prevention and Antibacterial Applications of Nanomaterials. Sumário e índice. Os livros sempre vão ter o sumário, o índice a gente pode adicionar para vocês, caso vocês não consigam entregar. Então, o sumário seria a nossa Table of Contents, que é, no comecinho do livro, vai ter as principais divisões das seções e outras partes de um documento. Então, o índice é uma enumeração mais detalhada, em ordem alfabética, mas é sobre nomes das pessoas, nomes geográficos, acontecimentos, não é necessariamente na ordem que as coisas vão aparecer no livro. Então, sumário e índice são coisas diferentes. A gente e a gente também pede para que vocês mantenham o sumário organizado com os capítulos em ordem que tenha sentido para o desenvolvimento do livro. Você não pode falar de tipo de nanomaterials antes do capítulo que fala o que são nanomaterials. Então, sumário, durante o desenvolvimento do livro, o autor, ele também é totalmente livre para mudar os títulos dos capítulos, a ordem dos capítulos, isso é totalmente dependente do que vocês acham melhor para o livro de vocês. Então, não tem problema também se tem mudança desde a proposal até agora, vocês podem mexer nos capítulos de vocês sem problema nenhum. A produção vai receber todos os capítulos finalizados e vai arrumar a Table of Contents no começo do livro e vai enviar para vocês aprovarem, para ver se está tudo certo. E o índice, a gente também pode criar um. A gente, caso vocês precisem de ajuda com o índice, a gente pode fazer isso para vocês também. Próximo, né? Agora, os elementos de um bom manuscrito. A extensão do capítulo, isso aqui é só uma média, porque cada livro tem um tamanho, cada livro tem a sua extensão, a gente entende isso completamente. Então, aqui a gente colocou o exemplo de entre 8 a 10 mil palavras, aproximadamente de 16 a 20 páginas. No contrato que vocês vão fazer com o editor de aquisição, vai ter uma quantidade para o livro inteiro. Aí os editores podem combinar também se eles querem que cada capítulo tenha um certo número de palavras, um certo número de páginas. E a gente, os EPMs avisam isso, a gente avisa isso para os contributors também, quando a gente faz a introdução para eles. Então, não precisa ser necessariamente todos os livros da Elsevier entre 16 a 20 páginas. A gente sabe que um pode ter 12, o outro pode ter 20, então vai mudando, contanto que no final a quantidade total continue a mesma ou um pouco maior, não tem problema, do que o que está no contrato. Em relação a figuras e permissões, como eu falei, a gente tem o Copyright Coordinator para ajudar vocês a reproduzir o material, que a gente precisa de permissão escrita, e a única coisa que a gente pede é a qualidade da figura de no mínimo 300 dpi de resolução. Próximo, Lê. Organização geral do capítulo. Nós pedimos para que todos os capítulos tenham o abstract, que seria o pequeno resumo do conteúdo abordado no capítulo, e as keywords, que são as palavras-chave. Eles são muito importantes também para as ferramentas de busca do livro. Então, eles ajudam bastante. O livro, capítulo que não tem abstract e keyword são menos encontrados em busca do que os que tem, porque fica mais fácil para as pessoas que estão pesquisando o assunto a não só achar o livro sobre o assunto, mas achar o seu capítulo em específico. Pode ir, ler. A gente também pede que vocês não estilizem o manuscrito para parecer uma coisa finalizada, isso a gente arruma na produção. A gente só pede para que os autores identifiquem as diferentes headings, né? Então, se você vai falar de uma seção, aí tem uma subseção, depois a da subseção, marcar isso de um jeito diferente para o pessoal da produção entender que a terceira subseção que você colocou ainda faz parte da segunda e da primeira. E nós também temos elementos adicionais do livro. Vocês podem colocar dedicatória ou agradecimento, prefácio, forward, que seria o endorso, introdução, glossário, apêndice. Então, vocês têm a opção de não só os capítulos do livro, vocês podem colocar conteúdos extras também, não tem problema. Próximo, Lea. Bom, agora vou dar a palavra a outra EPM que vai fazer a apresentação dela aqui.
Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Letícia Lima, eu trabalho na Zuvir há 3 anos, mais ou menos, e eu também sou gerente de projetos, como a Isabela. Eu vou falar rapidinho para vocês sobre as práticas éticas e sistemas de antiplágio, porque é muito importante, né, que a gente garanta que o conteúdo que nós estamos produzindo seja nosso conteúdo e que, caso você utilize conteúdo de algum outro lugar, isso seja marcado. Então, plágio é quando o autor usa o trabalho de algum outro autor sem permissão, sem crédito ou sem reconhecimento. Nós temos diferentes tipos de plágio, então nós temos plágios que incluem dados, palavras e frases ou ideias e conceitos. Então, quanto do trabalho de alguém foi levado? Quando são algumas linhas, parágrafos, páginas ou artigo completo, dependendo, nós temos, dependendo se você utilizar muitos parágrafos e páginas, nós precisamos de permissão deste outro artigo, de onde este artigo foi publicado, para poder continuar reproduzindo este trabalho. Então, o que foi copiado também é importante saber, e é importante marcar isso. Então, se você fez referência a algum outro artigo, você precisa fazer a referência de maneira correta para garantir que você está avisando que esse trabalho não é seu, né? Que esse trabalho foi retirado de algum outro lugar. Então, nós temos diferentes tipos de plágio. Então, nós temos copiar literalmente todo o material de outra pessoa, copiar algumas coisas, mas de maneira substancial, parafrasear e reciclar o texto. Todos esses tipos de plágio não são éticos e nós checamos, em alguns casos nós checamos sim, se o capítulo está sendo plagiado ou não. E nós temos ferramentas de identificação de plágio. Então, nós temos 3 ferramentas. A Elsevier utiliza a segunda ferramenta, que é o Authenticate, e nós podemos fornecer acesso a essa plataforma para os autores ou editores que pedem acesso. Então, você pode falar com o EPM do seu livro e ele vai conseguir esse acesso para você. Após o recebimento do manuscrito completo, nós temos a preparação e a revisão de texto. Durante esse processo, nós vamos revisar a linguagem utilizada, então, se tem algum erro de gramática, se tem muita repetição de palavra, e nós vamos garantir que o manuscrito esteja livre de erros, inconsistências e repetições. Após... nós temos 3 tipos de diagramação, elas são escolhidas internamente na editora e após a revisão do texto, os autores vão receber as provas. Então, primeiro os autores recebem a prova online, onde eles vão poder corrigir e responder perguntas marcadas no texto, se tem alguma inconsistência. O nosso editor vai marcar que tipo de inconsistência para checar com o autor, garantir que o texto não tenha nenhuma inconsistência, seja claro para os leitores. E após essas modificações, essas pequenas modificações serem feitas, o nosso time de produção vai gerar o PDF já diagramado de cada capítulo e esse PDF vai ser enviado também para os autores para uma revisão final. Após essa revisão final, nós vamos fechar o arquivo de PDF e mandar para a nossa gráfica, que vai gerar tanto o arquivo eletrônico quanto o arquivo impresso. E falando do index, nós temos um time que vai realizar esse index, então com base em todos os capítulos do livro, com todos os temas, nós temos indexadores que são especializados em cada assunto, eles vão ler o texto e eles vão selecionar manualmente quais palavras e quais termos são importantes para este livro e eles vão colocá-los todos no index. Esse index também vai ser submetido para o autor ou para o editor para uma revisão e para garantir que os termos que foram escolhidos, que estão sendo listados, são certos e são os mais importantes do livro. Claro que também podemos fazer
mudanças neste estágio e podemos acrescentar ou retirar termos. E por último, nós temos a capa. O processo de capa começa normalmente 8 meses antes da publicação de um livro, porque nós usamos a capa para divulgar os livros. Então, a capa vai estar disponível no nosso site e também em outras ferramentas de busca. E essa capa é feita junto com os autores. Os autores poderão escolher as imagens da capa que eles querem. Normalmente nós pedimos que os autores selecionem as imagens do Shutterstock, porque a editora já tem acesso a este material, já tem permissão para reutilizar esse material. Se o autor quiser utilizar alguma outra imagem, nós vamos precisar de permissão para reutilizar esse material, mas o autor também pode criar algum desenho ou utilizar alguma imagem já utilizada nos próprios capítulos. Algo para se notar é que, se o seu livro faz parte de uma série, você pode não ter a oportunidade de escolher a capa, porque algumas das nossas séries têm templates de capa e isso impossibilita a escolha de uma imagem. E com relação à quarta capa, o texto da quarta capa vai ser elaborado junto com os autores, os editores de desenvolvimento e os editores de aquisição. Então, o texto que os editores submeteram e os autores submeteram durante a proposta vai ser trabalhado para ser utilizado na quarta capa. Então, aqui tem um exemplo de capa. Esse livro faz parte de uma série. Então, a imagem da capa não foi possível de ser escolhida pelos editores. E aqui o texto da quarta capa, a gente tem um pequeno resumo do que é o livro, quais são as características principais desse livro, e depois temos temos listado os nomes dos editores e uma pequena biografia. Essa parte é opcional, seu livro pode ter ou não ter, depende da sua escolha. E é isso. Agora nós vamos abrir para perguntas. Tem uma pergunta. Qual o ponto de partida para a publicação de uma obra que está em português? Eu vou deixar a Nina e a Celine responderem essa. Eu não sei se eu entendi muito bem, Leila, o que você quis dizer com ponto de partida, mas a gente não publica obras em português. Os nossos livros são publicados em língua inglesa e o que a gente pode avaliar é receber esse manuscrito em português para traduzi-lo. Né? Então, isso sim a gente pode avaliar. Vai depender da viabilidade financeira. Então, cada livro vai ter a sua especificidade, o seu tamanho e tudo mais. E a gente tendo a viabilidade interna para isso, a gente pode traduzir, vai impactar em custo e vai impactar em tempo também, né? Porque vocês imaginem que uma obra técnica desse nível aqui que a gente está falando, as nossas obras de reference content visa pós-graduação, né? Então, a gente vai ter que ter tradutor muito bem graduado nessas áreas. Eles não vão ser, provavelmente, da área, mas eles têm que ter ali um inglês bem mais técnico, então impacta em tempo também, né? E aí a gente tem que avaliar, o editor avalia caso a caso, se é algo que a gente pode fazer ou não. Não sei se era bem isso. Mais perguntas? Essa é a pergunta, sendo assim, por onde começar? Eu diria para você que, se há a possibilidade de você já produzir o conteúdo em inglês, essa é a via mais fácil, vamos dizer assim, porque você, autor, já vai estar diretamente fazendo o manuscrito na linguagem específica, com os termos que você conhece, porque você é o maior conhecedor ali do conteúdo, né, para nos entregar. Se não há essa possibilidade, se você só pode entregar o manuscrito em português, então a gente vai avaliar, como eu disse antes, aí vamos avaliar caso a caso, vamos ver se é possível. Lembrando que sempre a proposal tem que ser escrita em inglês e não pode ser em português a proposal. Sim, mesmo porque ela vai para revisão para os pares estão em N localidades do mundo, a gente vai por tema, então a gente chama os experts naquele tema que estão em diversos países. Então, todo o nosso trâmite aqui é na língua inglesa, para o mercado global. A
A gente tem outra pergunta aqui, que é como saber se o assunto que pensamos escrever é interessante para a publicação? Posso responder também. Bom, eu diria que você, como autor, sabe quais são os principais livros ali que você está usando de base ou que compõem o cluster ali, que são assuntos adjacentes do tema que você está propondo. Eu acho que esse é o primeiro passo, assim, dê uma olhada, avalie quais são os livros que existem no mercado, e isso você pode fazer uma pesquisa na Amazon, no Google, se tiver acesso às bases de dados do Elsevier, Scopus, Science Direct, você pode fazer isso, avaliar qual que é justamente o gap que existe nesses conteúdos já existentes e como o seu livro pode trazer um diferencial em comparação à concorrência, tá? Essa é uma das formas, né? A outra forma é, se você tem alguma pesquisa, está desenvolvendo alguma pesquisa e você teve algum resultado impactante que foi publicado, ou não necessariamente foi publicado, mas que está em andamento e que você quer trazer isso, desenvolver isso no livro, essa também é outra forma, isso também é um dado importante para a gente, que você pode colocar até na proposal. Por exemplo, outro dia a gente publicou um livro na área numa das minhas áreas de Food Science, que os autores passaram 4 décadas pesquisando sobre esse assunto no Instituto lá na Alemanha, e depois de todo esse tempo, eles queriam fazer um livro cobrindo tudo que eles tinham achado dentro da área. Foi muito relevante mesmo. E também troque com o seu editor. Se você estiver em contato com algum editor aqui na Elsevier, troque umas figurinhas, né? Escreva mesmo, proponha, faça sua proposal, proponha, pergunte. Faz parte do nosso trabalho também ver se a gente está diante de um conteúdo relevante para ir adiante, né? E se a pesquisa se a proposal vai adiante, passa pela revisão por pares, os revisores sempre vão indicar ali pontos e vão fazer comentários para você ter uma proposta mais forte, né? E a gente vai analisar também se quando esse feedback for para você responder, se você vai estar considerando aquelas reformulações, aquelas sugestões também. Então, tudo isso ajuda, vamos dizer assim, a você ter um conteúdo de qualidade interessante para o mercado. A gente tem mais perguntas aqui. Estes livros serão sempre em formato online e disponíveis no Science Direct? Estarão disponíveis as informações no Scopus? Eu posso responder, Nina, se quiser. Pode falar. Os nossos livros são todos publicados em formato online e também em print sob demanda, tá? Então, você vai ter o livro impresso, eles são disponíveis por demanda. Então, se alguém quiser comprar o livro impresso, ele vai fazer a compra e vai receber o livro impresso. Mas sempre o livro vai estar disponível no Science Direct online. Em relação ao Scopus, isso é indexação. O Scopus, apesar de pertencer ao mesmo grupo que o Elsevier, ele é uma plataforma independente. Então, eles têm uma curadoria que faz a seleção dos assuntos dos livros que serão indexados no Scopus. Mas, na maioria dos casos, nós, editores de aquisição, conseguimos fazer essa ponte e conseguimos acelerar o processo de indexação, que pode levar até 1 ano. Tem uns dados interessantes, Sonini, complementando a indexação de livros no Scopus, então isso é uma pergunta de muita gente. O Brasil tem a sua especificidade com o Qualis, mas enfim, fora, muita gente quer saber se o livro vai estar lá porque conta, né, no currículo e tal. Então, assim, como a Sonini disse, todos os livros do Elsevier, apesar do Scopus ser uma plataforma independente, todos os nossos livros são postos para revisão do Scopus. E aí vai levar lá o processo deles de análise, pode levar até 1 ano, mas a média de 3 a 4 meses, né? E os dados que eu tenho aqui é que 50% de todos os livros que o Elsevier publica são, sim, indexados no Scopus, tá? Então, isso é um dado muito bom, muito relevante. Então, se a gente está publicando, metade vai estar lá no Scopus, né? 26% estão fora do escopo, então eles não vão ser indexados, né? E 24% eles caem, tipo, numa área cinzenta, que a gente chama. E aí, eles vão ser manualmente avaliados, né? E aí, o editor, ele pode fornecer mais detalhes sobre a publicação, e aí o pessoal do Scopus vai ver se pode entrar ou realmente não, se está fora.
Não apareceu mais nenhuma pergunta aqui, mas a gente também vai compartilhar com vocês no final o link do nosso site do Elsevier. Então, se vocês quiserem, tem alguma pergunta sobre como escrever a proposal, para quem você deve enviar, você pode mandar ou para a Sonine ou para a Nina, ou para o nosso e-mail central de Author Queries. E qualquer dúvida, vocês podem checar o site também. E caso vocês tenham alguma outra pergunta adicional, vocês podem encaminhar para alguma de nós e nós vamos respondê-las. Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada, foi um prazer. Tchau, tchau.